A Sandra acabou de se mudar para outra cidade, para começar uma vida nova. O corretor imobiliário mostrou 4 opções de casas para ela alugar. Você pode ajudá-la a escolher a casa ideal. A primeira tem um piso desnivelado. A segunda fica perto demais de uma lanchonete. Pode haver muito barulho ou cheiros desagradáveis. A quarta é mal assombrada. Veja os porta-retratos nas paredes. Estão se mexendo. Outra coisa, tem um fantasma refletido no espelho. Mas a terceira casa parece bem aconchegante e segura. Assim que a Sandra se mudou, ela recebeu 3 bolos de boas-vindas de seus vizinhos. Mas só um é comestível. Ajude a garota a identificar qual. Não há só frutas em cima deste, tem baratas também. Há um dente humano escondido entre os flocos de coco no terceiro. O segundo bolo parece estar bom, embora a cor dele seja bem estranha. A Sandra convidou seus vizinhos para um jantar, para que pudessem se conhecer melhor. Ela lhes mostrou um rubi especial que encontrou na Tailândia. Todo mundo se divertiu muito, mas quando os convidados foram embora, a jovem deu falta do rubi. Ela chamou a polícia e mostrou as fotos da festa. Quem roubou a joia? Foi este cara. Ele escondeu a pedra preciosa atrás da cabeça. A Sandra recebeu um convite para um churrasco, mas quando chegou ao local, uma coisa a assustou demais. A casa estava cheia de ratos. Quantos você consegue contar? A quantidade certa é 13. A garota ouviu uma música e se aproximou de uma casa vizinha. No quintal, viu uma festa de fogueira. Todos assavam marshmallows e contavam histórias de terror. Ela quis se juntar a eles, mas percebeu um detalhe bizarro e resolveu voltar para casa. Por quê? Este cara não tem sombra, ele é um vampiro. Na manhã seguinte, o suposto vampiro, cujo nome era Lucas, foi à casa da Sandra. Ele explicou que a cidade inteira era bem inusitada. Em sua maioria, os moradores eram zumbis, sereias, vampiros, duendes e lobisomens. Mas que todos se davam muito bem. O Lucas a levou para um passeio pela cidade. Ela ficou com fome e os dois foram a um restaurante local. Você pode ajudar a jovem a encontrar o zumbi entre os clientes? É aquela mulher ali. Dê uma olhada na comida dela. Tem minhocas no macarrão? Depois do almoço, o Lucas confessou que estava apaixonado pela Sandra e a convidou para sair. Ele era muito atraente, então a garota disse: "Ok, mas primeiro você precisa decifrar meu enigma. As coisas que eu mordo não sangram. Eu só mordo se você me apertar. Eu junto as coisas sempre que mordo, mas é fácil desfazer tudo se você puxar do jeito certo. Quem sou eu?" O Lucas deu sua resposta e eles saíram. O que ele disse? Sou um grampeador. Eles foram ao cinema e escolheram um filme de terror. A sala estava vazia. Os dois se sentaram no meio. Após um bom tempo, o Lucas apontou para a tela. Ele estava com muito medo. Ela também notou um detalhe macabro. O que será que assustou tanto o casal? Como o Lucas é um vampiro, só deveria haver uma sombra na tela, a da Sandra. Mas veja, há 2. Isso quer dizer que eles não estão sozinhos. Na manhã seguinte, a Sandra foi fazer compras. O supermercado local oferecia muitas coisas estranhas para os zumbis, lobisomens e outras criaturas. Você pode ajudar a garota a escolher o leite certo? Podemos ver o leite número 1 na prateleira dos zumbis. Então ele provavelmente não é bom para humanos. O número 2 está na prateleira onde está escrito só para duendes. Então a melhor opção é o número 3. No estacionamento, um ladrão roubou a bolsa da garota e fugiu em uma moto. A jovem entrou em seu carro e foi atrás dele, mas ficou presa no trânsito. Por fim, chegou em um cruzamento e viu um agente de trânsito lá. A Sandra perguntou se o cara tinha visto um motociclista passar ali na última hora. Ele respondeu: "Não vi nenhum motociclista hoje. Observe as imagens das câmeras das 3 ruas. Faz 1 hora que ninguém passa pela primeira. 2 policiais a cavalo passaram na segunda rua e só um caminhão azul passou pela terceira. Para qual delas foi o criminoso?"
Na terceira, ele se escondeu dentro do caminhão. O policial da cidade ficou admirado com o raciocínio lógico da Sandra e lhe ofereceu um emprego como detetive. Ela recebeu a primeira tarefa imediatamente. Um criminoso perigoso havia escapado da prisão e era preciso capturá-lo. As evidências a levaram para uma fazenda. Lá, ela viu um homem trabalhando em uma plantação e perguntou se ele havia visto algum estranho por ali. O agricultor respondeu: "Desculpe, mas não vi nada. Eu estava concentrado no meu trabalho." A Sandra soube na hora que ele era o tal criminoso. Como? Se é um agricultor, por que destruiu as plantações? Ela tentou deter o homem, que escapou de novo. A nova detetive continuou na perseguição e, de repente, viu uma casa, então entrou nela. O proprietário estava lá dentro. Ela perguntou: "Alguém esteve aqui hoje?" Ele falou: "Não, eu também não saí de casa." Aí a Sandra perguntou: "Você mora com a sua família?" O cara respondeu que morava sozinho. Mas a essa altura a jovem já tinha descoberto que ele estava mentindo. Como ela constatou isso? Há 2 xícaras de café sobre a mesa e o guarda-chuva molhado está jogado perto da porta. A garota percebeu que o cara estava tentando distraí-la enquanto o criminoso escapava. De repente, ela recebeu uma mensagem de seu colega. As pessoas tinham visto o cara no shopping da cidade. Estava escondido no banheiro feminino. Assim que chegou lá, ela soube exatamente onde o espertinho estava. Você está vendo ele? Ele está bem aqui. Ele conseguiu escapar da Sandra pulando pela janela e correu para uma rua movimentada com a detetive em seu encalço. Ajude a jovem a encontrá-lo. Aí está ele. Após um dia cansativo, a detetive dirigiu até um posto de gasolina para encher o tanque. Depois de pagar, saiu de lá. Mas pouco depois viu um carro a seguindo. Ela não conhecia o motorista e não reconheceu o veículo. Então, tentou se desvencilhar dele. A jovem virava bruscamente e acelerava, mas de nada adiantou. Por fim, chegou à delegacia e ficou chocada em ver que o homem a tinha seguido até lá. Ele não era um policial, mas estava tudo ok com o carro dela. Por que o cara a seguiu? O homem viu um vampiro escondido atrás do carro dela. Ainda bem que era o Lucas, que só queria fazer uma surpresinha para a namorada. Ele lhe entregou lindas flores e a convidou para jantar. A casa dele era sombria, mas chique. A Sandra estava muito impressionada e disse: "Sua coleção de artes é encantadora." Mas o Lucas confessou: "Na verdade, só uma dessas pinturas é antiga. Você sabe dizer qual?" E este cara está usando uma roupa de ginástica e tem um ring light no fundo da segunda pintura. Isso significa que só a terceira tela é antiga. A garota entrou na cozinha e começou a gritar. O lugar estava repleto de aranhas enormes. Quantas você consegue contar? A resposta certa é 16. O Lucas explicou: "Relaxa, elas são minhas amigas." Então ele apresentou a namorada para seus 16 aracnídeos de estimação e mostrou o caminho para a sala de estar. Depois do jantar, ele pegou uma caixa, era um presente. O rapaz disse: "Vou lhe dar esta preciosa joia se você conseguir resolver o meu enigma. Sou alto e retorcido, estreito e rápido, duro apenas um momento, mas a destruição é o meu rastro. Quem sou eu?" 1 minuto depois, a Sandra se tornou a dona de um lindo colar de pérolas. O que ela respondeu? Um tornado. O casal estava dançando. De repente, ela ouviu um barulho de vidro quebrando vindo da cozinha. Alguém tinha quebrado a janela e escrito: "Você vai se arrepender", na parede. A Sandra interrogou 3 testemunhas. Um fantasma chamado Edi disse que estava tomando banho e que não tinha ouvido barulho algum. A ex-namorada do Lucas, a Nora, falou que estava em casa, tricotando um casaco. E o lobisomem Fred afirmou ter visto uma sombra estranha se movimentando em direção à casa do Lucas. Qual deles está mentindo? O Edi, ele é um fantasma. Por que tomaria um banho? No dia seguinte, a Sandra foi para o cais para andar de barco com o Lucas, mas ela não o viu lá.
Só havia um grupo de pessoas suspeitas paradas na areia. A jovem estacionou e saiu do carro. Quando as pessoas a viram, correram para o sentido contrário. Ela correu atrás delas, mas não conseguiu alcançá-las. Então olhou ao redor e percebeu que aquelas pessoas eram fantasmas. Como descobriu isso? Enquanto corria atrás deles, ela estava pisando na areia, mas agora viu que apenas as pegadas dela ficaram lá. De repente, alguém a empurrou para o mar. Ela afundou e, ao chegar lá embaixo, no reino marinho, conheceu Netuno. Ele estava sentado em seu trono, cercado por 3 sereias, e pediu para a garota que devolvesse o colar de pérolas para sua esposa, que o havia perdido há pouco tempo, e o Lucas o encontrou na praia. Você sabe dizer qual das sereias é a esposa de Netuno? É a de cabelos curtos. Ela é a única que está usando aliança. Quando a Sandra deu o colar para sua verdadeira dona, Netuno estalou os dedos e os guardas trouxeram Lucas. Então, o deus dos mares falou: "Vou deixar vocês ir embora, mas para isso terão que escolher a porta certa." Demônios estavam atrás da primeira, prontos para devorar qualquer um que se atrevesse a passar. Havia lava por todo o chão da sala atrás da segunda. E por fim, tinha um feixe de laser que poderia partir qualquer coisa ao meio, atrás da terceira. Por qual porta o casal deve passar? Pela terceira. Eles podem rastejar debaixo do feixe de laser, sem encostar nele.